Eu tava aqui estudando pra, tipo, uma apresentação que eu vou ter que fazer sobre competências e afins. Eu achei uma coisa muito interessante. A gente fica falando, são várias coisas de competência que eu tenho pra falar. Não é um vídeo muito que eu tô pensando. Por sinal, eu vou ter de ler o artigo aqui e vou ler outra coisa que não tem nada a ver, que é a história da filosofia do Duran. Já comecei, mas não interessa também. Uma coisa sobre competência. A gente às vezes fica falando dessa bosta aí de taxação de super rico, blá 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 blá. Só que, cara, eu vou até ali atrás pegar, porque isso tá da segunda edição, isso tá da Constituição Inicial, da primeira Constituição. A gente já tem competência da União para tributar os super ricos. Me dá um segundo, vou pegar a Constituição. Ó, essa aqui é a Constituição de 88. Vou mostrar dados pra vocês. Essa porra aqui. Aí, ó, segunda edição, 1989. Não sei se dá pra ver. Tomara que dê. É a segunda edição. Quando a gente vai no artigo 153 da Constituição, a gente acha uma coisa interessante que eu li hoje no texto do professor Verde, que é, ó, seção 3 dos impostos da União. Compete à União instituir impostos sobre o inciso 7º. Não sei se vai dar pra ver também, porque tá ao contrário. Ó. Mas vou ler pra vocês. No inciso 7º, grandes fortunas nos termos da lei complementar. Então a gente já tem um espaço para fazer isso, não fizemos porque nós não queremos tanto assim. Mas o que eu quero dizer com isso? O que é competência? Competência é necessariamente isso, é a possibilidade de eu poder fazer alguma coisa. Quando a Constituição me reserva espaço para poder fazer alguma coisa. A ideia de competências mudou com a reforma tributária. Bom ou ruim, não sei, tu vai dizer, né? Tipo, eu acho que querer prever... Se a gente falar, tem um texto do Fernando Facuri, que é um professor da USP, que chama Um Salto no Escuro com a Torcida a Favor. Eu acho que é o melhor título de texto que eu já li sobre a reforma tributária. E é real, um salto no escuro. Tomara que tenha uma almofada ali embaixo. Mas o que eu queria trazer era sobre competência. Quando a gente vai falar sobre competência, eu tô com uma colinha aqui, né? Não sou bobo também, vou falar desconexo. Quando você olha sobre competência, a gente vê duas coisas. A gente primeiro tem, no que tange a receitas públicas, a repartição das fontes e a repartição do produto. O que seria a repartição das fontes? Fonte é um ponto originário. A gente pode, acho que dá para definir assim. Então, o que seria a ideia de repartição das fontes, né? Deixa eu tirar o zoom aqui dessa merda aqui. Tá aqui. Quando a gente fala de repartição das fontes, a gente fala das competências ipsis literis. A gente está dividindo para o Estado, para a União e para os municípios e para o Distrito Federal. A gente divide tudo isso e fala, você fica com isso, você fica com isso, você fica com isso. Tanto que, se a gente olhar a Constituição aqui, a gente vai ver na parte da União que o artigo 153, inciso 7, só a União pode taxar essas grandes fortunas. Então isso é competência da União, compete à União. Não é que ela compete com alguém, mas que só ela pode fazer isso. Só ela tem a capacidade de fazer isso. Então, a cada ente federado, ele tem a atribuição de estabelecer a própria arrecadação a partir do que a Constituição prevê. Então, meio que é isso que é competência. O que acontece na reforma tributária? Você vai ter uma repartição de competências. E antes de falar disso, eu vou falar da repartição do produto. Repartição do produto é isso. Por exemplo, o imposto de renda, quem arrecada o imposto de renda é a União. Só que a União divide com os municípios e com os estados. Eu tava com um livro aqui agora, ó. Aqui. Eu li hoje isso. Tá no capítulo 1, então é fácil lembrar, ó. Aqui, por exemplo. Esse livro, Direito Financeiro Tributário, eu roubei do escritório que eu estagio. Mas tá aqui, ó.
Pera aí. Ih, caralho, não é isso que não. Aqui, ó. Entre os níveis de governo, os contributos. Em 2012... É isso mesmo. É isso mesmo. Quando a gente olha aqui, no ano de 2012, é um livro um pouco mais antigo, mas acho que a parte geral de direito financeiro não mudou tanto ainda, principalmente porque eu estou em 2025. A carga tributária brasileira é dividida entre níveis de governo, federal, blá blá blá. Esse é o percentual em 2012. A União ficava com 70%, os estados e municípios ficavam com 25,2% e os municípios com 5,8%. Só que por conta dos dispositivos constitucionais, ainda em 2012, com a repartição, a União saiu de quase 70% de todo o valor arrecadado para 56,9%. Os estados que mantiveram, diminuíram, né? O estado é o único que diminui, de 25,2% foi para 24,6%. Isso tudo pela ideia de repartição. E os municípios que tinham 5,8%, tadinho do município, essa aberração, né? Essa aberração que só existe no Brasil. O Brasil só faz aberração, por isso que eu não saio daqui. Por que você não sai do Brasil? Você é tão inteligente. Fala, não, só vai ter isso aqui. E aqui, ó, municípios. De 5 foi para quase 20%, 18,5%. Então, até com a própria competência, ainda assim é distribuição, né? Porque, querendo ou não, quando a União arrecada tudo e distribui, ela fala, ó, quem manda sou eu. Então, tipo assim, a competência de fonte é essa distribuição de quem pode fazer o quê? Competência de... A repartição de produto é essa divisão que a União faz, por exemplo, cedendo obrigatoriamente partes, que isso está na Constituição, do que ela arrecadou, do erário. Então é isso que é competência tributária. É o que você pode fazer. Se eu não me engano com a reforma, eu tô começando a ler isso hoje. Tô atrasado, tô no 6º período, não tenho essa briga, né? Não quero ganhar o mundo, não. Eu só sou um pouquinho menos burro, todo dia um pouquinho menos burro que ontem. Mas se eu não me engano, nessa repartição de fontes, a União ainda assim mantém a maior parte, mas se eu não me engano as ações são separadas. Então, se eu não me engano, o município e os estados podem arrecadar Ih, rapaz, esqueci. Bom, eu não li sobre isso ainda, mas era isso. Eu acho que eu entendi competência. Competência eu acho que é o que você pode fazer. Cara, eu tenho que estudar mais porque eu esqueci. Mas era isso. Repartição de produto é diferente de repartição de fonte. Repartição de fonte é competência, repartição de produto erário. Tchau.